Vamos aproveitar a oportunidade, né, para explicar para o público a diferença entre descriminalizar e legalizar. Mas antes de mais nada, quer dizer, a legalização não é o liberou geral. Né? Ela é justamente a regulamentação. A palavra melhor não seria a legalização, que já ficou muito associada ao liberou geral, né? É uma regulamentação. Regulamentação com controle que a bebida alcoólica hoje em dia não tem. Ela se limita à lei seca de vez em quando, que as redes sociais descobrem perfeitamente onde é que a lei seca está paradinha ali te esperando. Quer dizer, eu acho que a regulamentação implica em realmente não poder vender para menor de 18 anos, não vender em postos de gasolina, né? Nem nas estradas principais, nem nas estradas secundárias. Não ter realmente a propaganda, porque não tem mais do uísque, mas tem a propaganda da cerveja. Então, eu acho que a legalização tem que ser um processo de discussão amplo, geral e restrito. E a descriminalização, só para a gente poder complementar a informação para o público. A descriminalização, já foi um pouco a minha bandeira. Hoje em dia não é mais, porque na prática a história é outra. A gente pode dizer, por exemplo, que o Brasil informalmente descriminalizou o uso das drogas hoje proibidas. Por quê? Se eu sou branca, se eu moro na Zona Sul, né? Se eu tenho uma profissão, eu não vou ser presa. Mesmo que eu seja... Mas aí é uma outra discussão, né? Mas isso aí é uma outra discussão, né? Que é até não, subjetiva. Essa é a discussão. Porque se você for olhar a Constituição, a lei brasileira não tem esse grau de interpretação. Não, mas a lei brasileira despenalizou o uso. Na prática... Sim, teoria e prática, a gente vai poder trazer aqui outros exemplos. O problema é que a legislação ela traz muitos elementos subjetivos para que o operador do direito, no caso a autoridade, seja ela o delegado ou o juiz, definam quem é usuário e quem é traficante. Então são vários elementos, o local onde ocorreu o fato, a quantidade da droga é um dos itens só, mas os antecedentes da pessoa. Hoje, se um rapaz que ganha 2 salários mínimos, mora dentro de uma favela, né, ele ganhou lá, está com R$ 1.200 no bolso, que ele acabou de receber seus 2 salários mínimos em dinheiro, ele antes de ir para casa, passa na boca de fumo, compra 10 trouxinhas de maconha para uso próprio. Se ele for pego pela polícia com 10 trouxinhas num bolso e R$ 1.200 no outro bolso dentro da favela, ele vai ser autuado como traficante. É disso que nós estamos falando, né? É essa discricionariedade que se dá na definição de quem é o usuário e traficante. Vamos trazer aqui mais uma opinião do Rogério Gandra Martins. Rogério, a gente está aqui com outras discussões sobre a porta de entrada de um vício para outro. Como é que você julga a atuação do consumo de maconha referente ao consumo de outras drogas ilícitas? Bem, o que eu vejo no campo da maconha, no próprio uso dela, eu tenho muito receio da liberação de uso, fazendo um paralelo, por exemplo, com drogas lícitas, como é o caso, por exemplo, do cigarro. Muito embora nós podemos estar trabalhando hoje com a proibição, vamos supor, de venda de cigarro ou bebida para jovens, etc., o que acontece? Hoje é lógico que um garoto com seus 15, 14 anos vai estar tomando a sua cerveja, etc. Eu não sei até que ponto é interessante ou vale para a sociedade um garoto de 14 ou 15 anos estar com seu cigarrinho de maconha, certo? E um segundo ponto, eu não acho... Isso de fato já acontece, não acontece, Rogério? Se essa mesma realidade que você compara a um adolescente de 14, 15 anos para o consumo de cigarro, de álcool, provavelmente já acontece também com a maconha, não acontece? Com certeza, com certeza. O meu grande receio é que eu acho que nós estamos trabalhando com um tema extremamente delicado e eu acho que foi ponderado muito bem pelos senhores uma questão, né? A regulamentação, essa regulamentação, nós temos que pensar até que ponto, porque regulamento ou falta de lei no Brasil é uma coisa que não existe. Você tem lei para tudo. Se você for procurar para qualquer coisa, você vai conseguir. Arranjar uma regulamentação, é fácil conseguir fazer uma regulamentação. Agora, tornar essa regulamentação efetiva, né, para não causar maiores danos à sociedade,
para que você desvincule aquilo que eu coloquei no começo, que eu continuo colocando como um ponto de vista meu, que eu acho que é uma dificuldade você desvincular do crime organizado, porque o crime organizado não trabalha exclusivamente com a maconha, mas ele importa. Nós não temos um mercado produtor interno da maconha, né? Então o Brasil importa essa maconha, o Brasil é trampolim dessa maconha para outros continentes. Então o que eu vejo é que essa regulamentação e a normatização, tanto do uso, quanto do comércio, quanto de efeitos, do efeito da saúde, são vários pontos que o direito vai ter que trabalhar, e eu acredito que a sociedade brasileira ainda não chegou a esse ponto de poder trabalhar. Deixe-me trazer outro ponto de vista agora, Rogério, já que você está concluindo a sua fase, vou te interromper só para a gente poder trazer outras questões aqui para o debate também. Complementando o que o Rogério estava falando, Zé Cone. O advogado Rogério está na síndrome do vira-lata, que o Nelson Rodrigues sempre destacou no brasileiro, que no Brasil não vai ser possível porque aqui a lei não funciona, porque não tem a saúde pública que não funciona, nada funciona aqui, então aqui não vai ser o único país do mundo que não vai poder legalizar a droga. É a síndrome do vira-lata. Em relação a determinadas questões que ele colocou, o Brasil só não produz maconha porque é proibido, porque se aqui fosse legalizado a produção, seria um solo muito fértil para a produção da maconha, né? E não só a nível industrial, mas principalmente a nível caseiro, porque hoje você tem aí, né, os autocultivo, né, que a maconha é uma planta. Na verdade, o proibicionismo conseguiu um milagre, né? Proibiu uma planta. A planta que está na natureza e que pode ser cultivada, inclusive, dentro de casa, né? Ao contrário de outras drogas, né? A maconha tem essa, digamos assim, vantagem, onde a pessoa pode, peculiaridade, onde ela pode produzir o seu próprio consumo. Existem hoje grupos de autocultivo, né? Então, acho que tem muita coisa no discurso que está sendo colocado aí proibicionista que não condiz com a realidade, né? Quer dizer, se justifica determinadas coisas com base simplesmente no mito de que nós não estamos preparados para enfrentar, né, um tema que está sendo enfrentado no mundo inteiro, né? Não existe hoje um... Agora, colocando ali na prática, quais seriam as consequências mais preocupantes, independente de conceitos a respeito de a favor ou contra a legalização? Vamos partir do conceito que o Brasil tomou essa decisão, legalizou o consumo, a produção. O que vocês imaginam que haveria de consequência prática para a sociedade num âmbito como um todo? Coisas positivas e coisas negativas. A gente deve imaginar que existem alguns desafios, existirão. O que vocês imaginam? Eu acho que, em primeiro lugar, quer dizer, na argumentação do advogado que está aí conosco por Skype, é muito comum as pessoas dizerem vai ser uma coisa terrível a legalização, quer dizer, como se não fosse terrível a situação que nós vivemos. Nós vivemos um caos, um descontrole absolutamente total, pessoas que morrem diariamente por causa disso, pessoas que são presas, pessoas que têm suas vidas destruídas, pessoas que não têm direito a atendimento, famílias que têm vergonha dos seus filhos, dos seus parentes. Quer dizer, nós vivemos um caos absolutamente violento. E, no entanto, quando se fala em legalização, as pessoas dizem, vai ser um caos. Eu acho que vai ser difícil, não vai ser fácil. Mas uma coisa que me dá muita esperança é que esse caos todo que nós vivemos hoje em dia, ele só tem 100 anos. Isso, em termos históricos, antropológicos, isso é muito pouco. Se a gente olhar há 100 anos atrás, todas essas drogas que são proibidas hoje, tirando as que o LSD, essas que foram sintetizadas mais recentemente, todas elas existiam. O consumo existia, sempre existiu. Existia abuso? Existia, mas não como se alardeia hoje um consumo de massa. Aliás, é bom a gente ter bem claro também que não vai ser tão difícil a gente lidar com essa situação de legalização. Pelo menos eu me amparo muito nas pesquisas. Mas a ONU traz dados de 220 milhões de consumidores no mundo. Sim, né? mas eu me amparo muito nas pesquisas brasileiras que dizem que nós experimentamos muito, mas dependemos muito pouco. Que nós consumimos e experimentamos muito as drogas lícitas, que precisam ser melhor controladas, inclusive o cigarro precisa ser controlado na sua qualidade para deixar de ser cancerígeno, né? E as drogas ilícitas têm um consumo muito mais na base dessa pirâmide.
Então, a gente muito pela proibição, né? Então, muito por causa da proibição. São ilícitas, não? Não sei, porque a proibição, na verdade, não impede de fato, né, a proibição às drogas, tanto quanto a proibição... Mas inibe que a estatística aumente? Mas inibe que a estatística de consumo aumente. Obviamente, uma coisa... O que os estudos mostram é que se consome menos as drogas ilícitas do que as lícitas. Mas por um simples motivo. O que mais impulsiona o consumo de uma droga é a publicidade. O álcool hoje é o grande... A droga para vender. Sim, lógico. Claro. Mas então a questão toda é a seguinte, exatamente, se estamos preocupados com o consumo de qualquer droga, nós temos que nos preocupar com a publicidade dessas drogas. E isso vale no mercado legal. Entendeu? O que nós discutimos no sentido da legalização é de diminuir os efeitos da proibição, que são muito mais lesivos do que o efeito da droga. Se você for ver qual é o dano que a maconha, que é a droga que está sendo colocada em pauta, mas serve para todas, qual o dano que a maconha traz no ambiente social, ele é menor do que o dano que a maconha produz. Nesse sentido, isso não é uma dúvida. Eu acho que é importante a gente deixar assim bem claro essa pergunta, né? Como seria essa legalização? A meu ver, eu acho que a gente teria que inverter um pouco os gastos que se faz, né? Alguns países já tentaram fazer isso com bons resultados. Quer dizer, essencialmente, priorizar a educação, priorizar informação. Assim como tem o Disque Denúncia, tem um Disque Droga para informação, pesquisa. E lá na base, a repressão. Mas essa hora, vamos trazer um pouco aqui só a reflexão do complexo de vira-latas que o nosso querido Rogério até acabou trazendo para a gente. Investimento em educação. A gente está aí com uma discussão de pano de fundo de aproveitamento de 75% dos royalties de petróleo para a educação. O investimento do Brasil em educação não chega a 3, 4, 5% do PIB. A senhora falou em pesquisa. Investimentos em pesquisa científica no país também não são tão avançados quanto poderiam ser. Então, só para trazer uma provocação, o país está preparado para dar esse passo com a estrutura que tem? Olha, é uma ilusão a gente achar, entendeu, que o país é uma imensa creche ou são pessoas... Não, estou falando de realidade, doutora. Não estou falando que ele está comparado com uma imensa creche. Estou avaliando o contexto social de um país com 200 milhões de brasileiros. Olha, se você pegar, entendeu, uma mulher que mora numa favela, que tem um monte de filho e se vira para criar essa criançada toda, entendeu, eu acho que o Brasil está preparado, mais do que preparado para isso. O que o Brasil não devia, né, o que o Brasil não se prepara nunca, porque isso é impossível, é lidar com esse caos. É você chegar na sua casa... Partimos de uma falsa premissa. Nós estamos partindo da premissa que a legalização de uma droga, no caso a maconha, vai realizar um boom, uma explosão de consumo. Isso não se confirma em lugar nenhum do mundo. Muito pelo contrário, na Holanda, que teve uma experiência não de legalização, mas de o consumo entre adolescentes, diminuiu em relação ao consumo de adolescentes nos Estados Unidos, onde ainda tinha o proibicionismo. Mas existem medidas práticas, políticas públicas associadas a esse dado, por exemplo? Claro. O que poderia ser clarificado aqui para o público brasileiro? Olha só... O que pode ter sido feito na Holanda? Nós temos o exemplo, não precisamos ir na Holanda, nós temos o exemplo do tabaco no Brasil, que é a droga que mais queda teve no consumo, através de um controle rígido da propaganda, de um controle rígido dos locais de permissão para o uso dessa substância. Campanhas educativas. Teve uma que foi sensacional, inteligente, que não adianta campanha educativa que não educa. Fumar é cafona, foi sensacional. Nós não temos ainda noção de como aquela campanha inverteu toda uma lógica de glamour que se dava ao cigarro. Que o cinema, justamente a televisão também, e uma colaboração, e principalmente uma colaboração na sociedade. Hoje você liga a televisão para assistir uma novela, não aparece ninguém fumando. Agora, bebendo, pelo amor de Deus. Mas isso já não faz parte de uma construção saudável, de uma discussão, por exemplo? Sim, mas o lobby da indústria também poderia ter sido contra a participação no cinema, na novela e tudo mais. As empresas de tabaco lutaram, mas não tiveram a força, talvez, porque a força econômica do álcool é muito maior do que a força econômica do tabaco. A gente estava até comentando aqui o impacto que hoje traria a proibição da publicidade do álcool é imenso. O Campeonato Brasileiro de Futebol não passaria na televisão. Então nós temos essas questões também econômicas que têm que ser discutidas, porque aí fica aquela hipocrisia, determinadas drogas que têm um poder econômico maior acabam tendo um lobby muito maior junto ao poder político do que outras drogas. A maconha, por exemplo, é uma droga que vai ter um lobby muito enfraquecido porque ela pode ser inclusive cultivada dentro de casa. Ela não vai ter a mesma força econômica, por exemplo, do álcool. Então essa questão econômica também entra no debate das drogas. Claro, deixa eu trazer aqui alguns comentários da internet, comentários aqui do Levi Freitas, ele também está fazendo observações, a Moré
fala que, olha, eu gostaria de saber se o controle poderia realmente ser feito, porque, entre outras coisas, num país como o Brasil, fica difícil aí acreditar na regulamentação. Mas existe controle hoje? Pois é, posicionamento aqui do Moré. Deixa eu perguntar para o Rogério, trazer suas considerações finais, Rogério, já que a gente está chegando ao final do programa. A gente falou muito sobre consequências do consumo da maconha após uma possível legalização. Queria agradecer a sua participação, Rogério, e suas considerações finais no programa de hoje. Bem, eu agradeço primeiramente o convite que me foi feito, agradeço a Gilberto e a professora e o senhor. Eu acho que é um tema que merece uma profunda reflexão, muito embora eu tenha sido taxado de complexo de um vira-lata. Eu acredito que eu ainda sou um vira-lata pensante, né? E um vira-lata pensante que busca ainda tentar fazer com que, com base em experiências do direito regulando outros fatores sociais, né? Eu vejo que o direito não consegue brasileiro ainda regulá-los. Eu acho o tema extremamente delicado, razão pela qual eu coloquei que esse tema, talvez regulado pelo direito, nós não estejamos hoje num patamar que nos dê ensejo a isso, né? Rogério Gandra Martins, advogado especializado em Direito Público de São Paulo, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Até uma próxima oportunidade. Boa noite para o senhor. Eu que agradeço. Orlando Zacconi, Gilberta, muito obrigado a vocês pela participação no programa de hoje. Suas considerações finais, Gilberta, rapidamente. Eu concordo com o advogado que é um tema delicado, né? Eu acho que a gente tem que ter o maior respeito por... Nem que fosse uma só pessoa que sofresse por conta de um uso dependente de droga. Mas eu acho que a gente deve ter coragem de abrir essa discussão, acho que a gente deve ter coragem de começar a imaginar a legalização não só da maconha, mas como de todas as drogas, porque, sem dúvida nenhuma, com a legalização que pressupõe esses dados de uma educação, de verba para tratamento, de informação e repressão no seu devido lugar, né, eu acho que nós vamos ter muitos benefícios. Orlando Zacconi, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Reflexão final sobre esse tema tão importante no momento como esse que o Brasil atravessa. Pequeno esclarecimento, evidentemente que eu não chamei o nosso debatedor de vira-lata. A expressão complexo de vira-lata, que foi cunhada pelo Nelson Rodrigues, ela dizia exatamente a respeito dessa situação de que o brasileiro sempre se acha, né, que ele se vê como ainda não preparado para determinadas posições, né, determinados avanços. No questão das drogas, eu vejo que ainda o proibicionismo se sustenta muito nesse argumento. Nós não temos saúde pública, nós não temos lei, nós não temos autoridade e por aí vai, né, para justificar o proibicionismo. Feita a contextualização, complexo que atingiu o Brasil, sobretudo na Copa de 58, né? Antes da conquista já existia lá esse tal do complexo de vira-latas. Meus caros, muito obrigado pela participação. A nossa intenção justamente aqui é ampliar esse debate e levar mais reflexões para o público brasileiro. Até uma próxima oportunidade. A você de casa, às pessoas que participaram pela internet, meu rápido obrigado aqui. Muita participação pelo Facebook do Lourenço, da Levi, da Giovana, da Andréa Magalhães, da Tainã, do Emílio, da Carla Luísa, do Bruno, da Fernanda, da Eunice, muita gente, da Ana. Muito obrigado a participação de vocês. Continuem enviando perguntas e comentários para os nossos convidados do Sala Debate, que a gente vai, na medida do possível, passando aqui para eles. O programa reprisa aos domingos, às 9h15 da noite. A partir de setembro, confira o Sala Debate também nas reprises aos domingos. Até a próxima semana com mais um tema para o nosso programa. Tchau, tchau.